Livro Canal da Graça de Deus, Pedro Dong, capítulo 1. Tema desta semana, o fluir do Rio da Graça, parte 1. Meta de hoje, leitura das páginas 14 a 16. Um rio que percorre toda a Bíblia. Ao longo da Bíblia, existem várias porções acerca do rio que saía do jardim do Éden. Em Êxodo lemos: Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel. Êxodo 17:6. Essa rocha ferida representa Cristo, que assim como ela foi ferido, sendo que de ambos jorrou água. Isso está registrado no capítulo 19 do Evangelho de João, em que há um relato de um soldado ferindo o lado de Jesus, de onde saiu sangue e água. Versículo 34. O sangue é para a redenção do homem, que havia caído no pecado, recebendo a morte para dentro de si. Graças a Deus que pela morte de Cristo efetuou a eterna redenção por meio de seu sangue. Por sua vez, a água que feriu o lado de Jesus se tornou o rio da graça pelo qual Deus alcançou o homem. Em 1 Coríntios 10:4 está registrado que o povo de Deus bebia de uma fonte espiritual que os seguia e que essa fonte era Cristo. Em Salmo 36:8 está escrito: Fartar-se-á da abundância da tua casa e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. O profeta Zacarias também profetizou que correrão de Jerusalém águas vivas. Zacarias capítulo 14, versículos do 8 ao 9. No livro de Apocalipse, o apóstolo João relata a visão do rio da água da vida. Apocalipse 22:1. Esse rio, o rio da graça, é o rio da água da vida, do qual somos convidados a aproximar-nos e beber. Versículo 17. Os motivos para aumentar o fluir do rio da graça em nossa vida. O capítulo 47 do livro de Ezequiel fala sobre águas que saíam do limiar da porta do templo, ou seja, de águas que fluíam da soleira da porta do templo de Deus. Versículos do 1 ao 2. Também é dito que o nível das águas aumentava conforme eram medidas. Versículos do 3 ao 5. Após mostrar ao profeta as águas que saíam do templo, aquele homem fez uma medição. Ele mediu de 1000 em 1000 côvados, mostrando que, para que a água pudesse aumentar em intensidade e volume, precisava ter seu nível aumentado. Mas por que temos a descrição da necessidade de aumentar o nível da água e de sua correnteza? Isso ocorre porque chegamos ao final dos tempos, a era do Apocalipse, e Deus precisa encerrar esta era. Ele precisa cumprir todas as profecias e sua vontade precisa ser feita. Quem irá executar isso? A igreja. A igreja restaurada pela vida é a encarregada de fazer isso. A restauração da vida da igreja faz com que ela nasça da condição da igreja em Filadélfia, descrita no capítulo 3 de Apocalipse. Os que se encontram na condição da igreja em Filadélfia têm a responsabilidade de encerrar esta era. Contudo, para que ela seja encerrada, o rio da graça precisa aumentar seu volume e sua intensidade em nossa vida. No próximo capítulo, destacaremos 4 motivos cruciais que evidenciam essa necessidade no final dos tempos.